de volta com a nossa Quarta do Amor, que hoje está falando sobre confiança. Conosco a Gabriele Santana, psicóloga. Gabi, já quero chamar a participação, porque a gente também ouve os homens. O Adailton Lima, vamos ver o que ele pensa então sobre confiança. Ter confiança dos dois lados. Dois lados, nenhuma desconfiança tanto da parte da mulher nem do homem, né? Os dois confiar de igual. E na tua casa bem conversado, assim como é que é? No início era, né? Mas depois, por isso que veio a separação, foi a desconfiança. Ah, então veio a separação por causa da desconfiança. Eu era imaturo, né? Quer dizer, não tinha experiência morando as dois a sós, então o motivo maior da separação foi a desconfiança. E aí com a tua experiência, hoje tu já aprendeu mais, digamos assim. Ah, hoje se eu fosse casar de novo, eu estava preparado, porque tem que ter uma boa maturidade para encarar isso, né? E dá pra ver que ele tá maduro na fala dele, né? Sim. Porque admitir que isso foi o motivo do fim do casamento já é um sinal de maturidade. Exatamente, né? Como ele falou, a confiança tem que vir dos dois lados, então precisa ter um equilíbrio, né? E quando um se rompe, infelizmente o relacionamento não consegue muitas vezes se sustentar, né? Porque a confiança, como eu disse anteriormente, é a base estrutural. E que bom que ele conseguiu reconhecer que esse foi o motivo e conseguiu aprender com uma situação que às vezes foi meio desagradável, né? Assim, o término de um relacionamento geralmente né? Traz aí sensações ruins, né? Sensações de tristeza, enfim. E que bom que ele conseguiu aprender com essa experiência, né? Para que futuramente ele possa aplicar isso aí em outros relacionamentos. Como pode ser gatilho, às vezes um fato, né? A pessoa descobre algo que quebrou a confiança. Ela tem uma reação muito extrema. Às vezes coloca em risco uma relação que tem outras bases, né? Que tem outras coisas que poderiam manter. É importante estar atento a isso, né? Sim, é importante estar atento às suas emoções, né? E aí é importante a gente ver como é que a gente vai começar essa conversa. Porque se a gente está ali na hora da raiva, a gente às vezes acaba falando coisas que a gente não deveria, acaba magoando o outro. E até como a gente comentava aqui anteriormente em entrevista, né? Às vezes eu vou falar uma coisa para o outro e esse outro vai jogar ali na hora da raiva. E isso acaba quebrando a confiança. Então é muito interessante, é importante a gente perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando sobre, né? E refletir sobre essa situação que nos machucou antes de ter a conversa, né? Para que assim a conversa seja mais assertiva e não seja feita ali de fato na hora da raiva e que pode vir coisas que vão ser desagradáveis. E chegou uma participação no nosso WhatsApp também, a produção. Essa para mim é o principal. O meu casamento acabou em 2016, mas ainda estamos vivendo juntos por causa da nossa filha. Nossa, que situação. Ela não se identificou, mas eu agradeço, né, a confiança por trazer esse relato e de repente uma palavra para ela também se encorajar a sair dessa situação. É importante entender, né, assim, qual que é o papel do casamento atualmente na vida dela, né? Se está junto só por conta da filha, mas que outras situações que estão acontecendo ali, né? Mas que é realmente, né, muito triste quando isso acontece, assim, quando a gente vê que acaba a confiança, acaba o relacionamento, mas que aquele relacionamento às vezes continua por conta de filhos, né? E às vezes os filhos nem sempre seguram o relacionamento, né? E por isso que é importante essa conversa, né? Ter uma conversa mais assertiva para que ou possa ressignificar essa confiança ou tomar os próximos passos aí, né? Que seja um ambiente seguro também para a criança, né? A gente sempre incentiva muito aqui, ó. A gente traz o assunto, coloca assim um pontinho na sua cabeça de reflexão, mas isso às vezes tem que procurar um terapeuta, né? Buscar. Isso. Além da terapia no consultório, tem alguma dica, digamos assim, um livro ou de repente um exercício que possa ser feito em casal? Eu costumo usar, quando chega para mim, um dos livros, né, que eu acho que é uma linguagem mais acessível, se chama Sua História de Amor, do Bruno Cardoso, com a Kelly. Lá ele vai trazer um pouquinho para a gente refletir desde a nossa infância, os nossos comportamentos, os nossos padrões, né? E a partir disso ele vai trabalhando com uma visão da terapia do esquema, assim. Então ele vai explicando um pouquinho da teoria, trazendo a prática e tem várias perguntas que são reflexivas, né? Então é muito interessante. E para além do livro, eu acho que é treinar essa comunicação assertiva, assim, né? Como começar essa conversa? Que é uma conversa difícil às vezes, né? Exatamente. Eu costumo dizer e brincar com um trocadilho, né? A gente precisa ter um cantinho da calma. Então, quando a gente está ali com os nervos à flor da pele, a gente precisa se retirar um pouco, pensar sobre isso, porque nada se resolve quando a gente não está enxergando a situação de outros pontos de vista, né? Então, é sair um pouquinho do papel, refletir sobre a situação, entender
entender o que você está pensando sobre aquilo, por que isso te machucou, né? Tem outras coisas por trás disso. Então, ir questionando esses pensamentos para tentar trazer pro aqui e agora, né? Porque esse é o momento, a gente está vivendo aqui numa conversa, então sempre tentar trazer pro aqui e agora e sempre se questionando aí. Acusar o outro nunca é a melhor forma de começar uma conversa, né? Não. Porque você fez isso, você fez aquilo. Exatamente. É sempre trazer o eu, né? O que eu sinto sobre isso. Então, vamos supor, vou trazer um exemplo aqui, né? A esposa chega ali em casa e o combinado era que o esposo tivesse que lavar a louça. E a louça está lá na pia, né? Então, esse é um exemplo muito comum. Mas esse é um exemplo, por exemplo, o que a esposa esperava daquilo? Ela podia estar esperando um cuidado, uma atenção com aquilo, para que ela pudesse chegar e eles pudessem talvez ter um tempo juntos para aproveitar. Então, sempre pensar sobre isso e refletir sobre isso e sempre trazer o que você sente, né? E não já jogar para o outro porque você fez isso de errado. Não, olha, quando você não lava a louça, eu me sinto assim, eu me sinto dessa forma, é assim que funciona comigo. Eu entendo que para você é importante, talvez, né, que não deu tempo de fazer, mas eu também me sinto assim, né? Sempre trazer o eu para aquela conversa, né? E nunca acusando, porque se tu chega acusando, a pessoa não vai te escutar e aí vira um relacionamento disfuncional, né? Muito bem. Tem mais uma participação no nosso WhatsApp. Keltrin, eu acredito que a confiança é a base de tudo. Se acabar, cada um para o seu lado. Claudiana, a Claudiana é um pouco mais radical. Já deu para ver ali que se quebrar a confiança com ela... Pois é, a pessoa, quando sente que a confiança foi quebrada, como que ela faz para ela voltar a acreditar novamente no outro? Porque às vezes ela acaba projetando, bem, se esse fez isso comigo, a chance de o outro fazer novamente é grande. Como que ela faz para tentar quebrar esse padrão? É preciso ressignificar, né? E entender o que aconteceu naquele momento, naquele relacionamento e tentar trazer, né? E perceber que no novo relacionamento é uma nova pessoa. Então, nem sempre essa nova pessoa vai fazer a mesma coisa. Contar para o outro. Ajuda? Ajuda, claro, contar as porque experiências. no relacionamento anterior aconteceu isso. Pode? Isso. Sempre quando tiver, né, num novo relacionamento, algo que me fez lembrar do outro relacionamento, não é para trazer o outro relacionamento para dentro, mas explicar, olha, eu me sinto assim, porque no outro relacionamento aconteceu isso, então para mim ainda é um pouco difícil lidar, né? Eu te peço também ajuda para me ajudar a superar esse momento, né? Então a conversa ela vai ser sempre o essencial, né? E como eu falei, nunca jogar para o outro, mas sempre trazer, porque o óbvio precisa ser dito, né? Agora, o casal, ele pode ter aquele espaço, por exemplo, eu sou casada, né, com você, mas eu tenho uma melhor amiga, uma confidente, coisas que eu só conto para ela. É necessário esse espaço também? Que o outro entenda que ainda que vocês estejam juntos, mas você pode ter outra pessoa como confidente para certos assuntos? Sim, claro. Eu acho que, como eu falei anteriormente, né, a gente precisa de um espaço. Então, a gente vai ter, né, você vai ter as suas relações, as relações que você construiu antes de eu chegar no relacionamento. Então, é importante que tem essa individualidade no relacionamento, né? E que, claro, depende do assunto, mas se você não se sentir confortável, sim, você pode ter outra pessoa, né? A gente costuma chamar isso de rede de apoio, que é muito importante, né? Então, eu acho que é super válido, assim, se tu não se sente confiante no teu relacionamento ainda, porque pode ser uma confiança que está sendo construída, né? Ter outra pessoa para quem você possa conversar, desabafar, enfim. E eu falo isso porque são situações que acontecem. A pessoa, às vezes, né, um relacionamento novo, agora seremos só um. Eu tenho as tuas senhas, né, eu sou o seu melhor amigo, eu sou tudo pra você. E aí a outra pessoa perde a sua individualidade. E às vezes, se o relacionamento acaba ou se é um relacionamento tóxico, ela não tem nem para onde correr. Exatamente. Então, é sempre importante, eu sempre ressalto, né? As duas pessoas do relacionamento precisam ter esse autoconhecimento, saber o que gosta de fazer. E tem coisas que a pessoa gosta de fazer que ela gosta de fazer sozinha e tá tudo bem, precisa ter esse espaço, né? Como você falou, não se juntam ao relacionamento e não se tornam um só, né? Vocês se juntam para somar um com o outro, né? Nessa ajuda. O relacionamento é uma troca, né? E não precisa ser uma única pessoa. Então, é importante ter essa individualidade, sim. Perfeito. Gabriele Santana, psicóloga, hoje falando sobre confiança. A entrevista está terminando, mas assim que terminar o programa, se de repente você quiser compartilhar com alguém, né, com teu parceiro, com uma amiga que de repente precisa ouvir isso, você pode acessar o nosso portal endemais.com.br. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço.